Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês, gente? Aqui estamos muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Se você é novo por aqui, eu sou a Rafaela. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo para ele ser divulgado para outras pessoas. Compartilhe, comenta, que vai ajudar muito aqui no nosso canal. Hoje eu vou estar contando para vocês o meu relato de parto. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo do parto, é o vídeo anterior aqui, então vou deixar ou aqui na descrição ou aqui no card. E aí você vai lá, assiste depois que você assistir esse vídeo aqui. E você vai lá, assiste, comenta, deixa lá o seu like, tá? E hoje eu vou contar pra vocês um pouco mais detalhado, né, como foi que tudo aconteceu. O Bezinho tá aqui dormindo do meu lado. Então, se tiver chorinho aí, é porque ele tá acordando. Então, gente, uma semana antes do Gael nascer, né, uma semana, né, do nascimento dele, eu comecei a perder o meu tampão mucoso. Não tava sentindo absolutamente nada, assim, questão de dor, né? Mas eu tava tendo muitas contrações de treinamento, que é só a barriga ficando dura mesmo e zero dor, né? Mas o tanto de contrações de treinamento que eu tava tendo, né? Eu já sabia ali que eu já estava entrando nos pródromos, né? Que são ali os momentos antes do trabalho de parto, né? Que quando o corpo começa a se preparar mais para o trabalho de parto. E aí começa a vir essas contrações de treinamento, a perda do tampão, que é considerado ali os pródromos, né? O iniciozinho do trabalho de parto. E aí, nessas contrações, né, de treinamento, na perda do tampão, a gente decidiu ir para a maternidade para ver como que tava. E a gente foi no domingo, no dia 15 de outubro. E lá eles fizeram o toque, viram que eu estava com 2 centímetros de dilatação. Eu estava com 2 centímetros de dilatação e estava realmente perdendo o tampão, né? Aquele muco bem elástico, não estava com resquícios de sangue, só mesmo aquela meio amarelado assim. E quando eu passava o papel que saía, né? E bem pouquinho mesmo, assim, bem poucas quantidades. Quando eu ia no banheiro, passava o papel que saía. E fizeram o toque, tava nos 2 centímetros de dilatação e me deixaram lá em observação por causa desses 2 centímetros e por causa das contrações de treinamento, para ver se ia evoluir, né? Para ver se eu ia começar a sentir alguma coisa. E aí eu fiquei lá, fiz alguns exercícios, caminhei, enfim. Fiquei lá esperando para ver se ia resultar em alguma coisa, mas acabou que não. Aí me liberaram, né, me fizeram toque de novo, eu estava ainda com os 2 centímetros, sem dor nenhuma, né, sem contração dolorida. E me mandaram para casa. O médico disse que mesmo se eu não tivesse sentindo nada, era para eu voltar na terça-feira, que era dia 17 de outubro, um dia antes, né, da data do nascimento do Gael, que era a data prevista, né, o dia 18. E no dia 17, não estava sentindo nada ainda, e falei, vou pra maternidade, né, já que ele falou que era pra eu ir mesmo se eu não estivesse sentindo nada. Fui pra maternidade e do mesmo jeito, 2 centímetros de dilatação, ainda perdendo tampão, bem pouquinha quantidade, sem sangue nenhum, sem dores e muitas contrações de treinamento. Fiquei lá mais uma vez em observação, fazendo exercício, caminhando para ver se ia engrenar, né, se eu ia começar a dilatar. E foi a mesma coisa. Fez o toque de novo, continuei com os 2 centímetros, voltei para casa. No mesmo dia que eu voltei depois que eu voltei para casa, isso eu fui no médico, era pela manhã, eu acho, se eu não me engano.
Eu acho que era na parte da manhã que eu fui pra maternidade e voltei pra casa. Quando foi por volta das 6 horas da tarde, eu comecei a sentir um incômodozinho assim na parte da frente das coxas e um pouquinho assim na lombar. E aí veio aquele incômodo que não era dor, era um incômodo, uma coisa assim, tava diferente, né? Não era uma dor, mas eu sentia uma coisa diferente. E passava, vinha e passava, bem fraquinho. E aí eu falei com meu esposo que eu achava que eu tava começando a sentir uma contração. E aí eu fiquei esperando, né, pra ver se ia repetir, e vinha de novo aquele desconforto na parte da frente, assim, das coxas, né, bem no quadril mesmo, e na lombar. Por enquanto eu ainda não estava sentindo na barriga, né, no baixo ventre, só nessas partes mesmo. E eu falei pra ele que eu tava começando a sentir umas contrações, e aí a gente, né, esperou mais pra ver se ia continuar vindo aquelas dores, e continuou. E depois de alguns minutos eu comecei a sentir realmente dor, que era uma dor mesmo. Tava doendo nessas partes, e aí começou a doer ali na região da barriga também, e a gente começou a cronometrar no aplicativo. E estava muito perto uma da outra. A minha ideia era ficar em casa, esperando as dores piorarem, né, para poder correr pro hospital nos últimos segundos, sabe, antes do bebê nascer. Mas como as dores estavam muito perto uma da outra, eu achei estranho, porque nos vídeos que eu acompanho aqui no YouTube, a maioria das grávidas que eu vejo, elas têm aquelas dores muito espaçadas, sabe? Aquelas contrações bem espaçadas, começa a doer 1 hora e depois de 1 hora, de meia hora que vem outra contração. No meu caso, estava vindo as contrações de 2 em 2 minutos, estava oscilando entre 2 e 6 minutos, mas estava bem fraquinha ainda. E a gente sabe que quando ela fica com esse tempo assim curtinho, porque já está bem próximo do bebê nascer e as dores já estão bem mais fortes, bem mais evoluídas. No meu caso, eu tava bem de boa, mas as contrações estavam vindo bem próximas mesmo umas das outras. E tava durando cerca de 1 minuto, ficava 30 minutos sentindo as contrações, e aí parava, dava aquele descanso de 2 minutos e pouco, aí vinha outra, ficava 50 segundos, depois parava e vinha outra. E aí foi ficando assim. Essas dores a gente cronometrando, e eu falando que eu não ia pra maternidade porque eu não tava sentindo muita dor ainda, tava bem tranquilo. E deu tempo da gente fazer a janta, a gente jantou, fui pro chuveiro pra ver se ia ajudar a piorar, né, a aumentar as dores, porque quanto pior as dores, mais perto do parto a gente tá, né? Então fui pro chuveiro, água quentinha, deixei caindo na lombar, deixei caindo na barriga pra ver se adiantava, mas nada. Saí do chuveiro, ficou a mesma coisa, mas as dores iam piorando de pouquinho em pouquinho, né? Quando a gente saiu daqui pra ir pra maternidade, com certeza estava muito mais forte do que quando eu comecei a sentir. E aí, né, quando foi por volta das 9 horas da noite, comecei a sentir por volta das 6, e quando foi por volta das 9 horas da noite a gente decidiu ir para a maternidade, justamente porque as dores estavam muito curtas, né, o espaço entre uma dor e outra, e eu não estava sentindo aquela dor assim que, sabe, muito forte mesmo, mas mesmo assim eu fiquei preocupada, né, com o tempo, e a gente pegou as coisas, chamamos o Uber e fomos para a maternidade. E aí chegando lá, fizeram um toque. Eu tava com 3 centímetros de dilatação, tinha subido aí mais 1 centímetro. 3 centímetros de dilatação, e quando a enfermeira fez o toque, que ela tirou a mão, saiu nos dedos dela o restinho do tampão que ainda tinha ali. E esse restinho aí já saiu com um pouco mais de sangue, né,
uns raios de sangue. E as contrações estavam vindo, né, nesse tempo mesmo, de 2 a 6 minutos de intervalo. Ela conseguiu acompanhar as contrações na hora que estava fazendo acompanhando o coraçãozinho, né, do bebê. E ela falou, realmente está em trabalho de parto. E aí ligaram pro médico, avisaram, né, que eu estava em trabalho de parto. Só que o médico que ia fazer meu parto era o médico que estava fazendo meu pré-natal, né? Mas infelizmente, como eu fiz o meu parto pelo SUS, eu estava dependendo do plantão dele para ele poder fazer o meu parto. E de manhã, quando eu fui, ele estava no plantão dele e foi ele que me atendeu, ele que fez o toque. E à noite, quando eu voltei, já não era o plantão dele mais, era outra médica. E aí a gente ligou para ele, falou para ele que eu estava lá para ver se tinha jeito dele ir. E acabou que não deu para ele ir mesmo, inclusive ele falou que passou mal no dia. Enfim, eu tive que ter o meu parto com a médica que estava no plantão. Mas assim, nada a reclamar a respeito dela não. Avisaram a médica, né, que eu estava lá em trabalho de parto e me mandaram para a sala de pré-parto. Fui para a sala de pré-parto, aí já comecei a fazer os exercícios, né, para ajudar a dilatar. Fui para a bola, fiz exercício na bola, caminhei pelo quarto. Sempre que vinha as contrações eu ficava em posição de cócoras para ajudar o bebê a ir descendo, né? E eu tentava ficar o mais relaxado possível, porque quanto mais a gente trava o corpo, né? Quanto mais a gente contrai os músculos, mais a gente prende, né? O bebê dele poder descer, né? A gente não facilita para ele. E aí, quando vinha as contrações, eu ficava de cócoras, ou então eu ia pro chuveiro, fiquei no chuveiro um tempinho, fazendo exercício também lá debaixo do chuveiro. E ao algum tempo foi piorando as dores, foram aumentando as dores e foi piorar mesmo de madrugada, por volta ali das 4 horas da manhã. As dores ficaram tão fortes que eu já não estava conseguindo mais ficar em pé, eu já não conseguia mais fazer posição de cócoras. E aí, como eu tive que deitar na cama para a enfermeira poder ir fazer o toque, eu não consegui mais levantar, fiquei na cama mesmo deitada. Foi a posição assim que eu tava conseguindo ter força para sentir as contrações, sabe? Porque em pé tava doendo demais. E o Jefferson sempre fazendo massagem nas minhas costas, que era o que tava ajudando assim a aliviar mais ainda as contrações. Então, façam massagem, gente, na região da lombar, na região assim da lateral, assim das costas, porque ajuda muito, alivia muitas dores. E aí fui pra cama, né, fiquei lá deitada, o bebezinho querendo acordar, né? Voltou a dormir. Fiquei lá deitada, né, esperando as dores ficarem mais fortes ainda, né, e o bebê descer pro canal. A enfermeira fez o toque e ela disse que já estava com os 10 de dilatação, mas o bebê tinha que descer, né, o colo ainda estava um pouco alto, ainda estava um pouco grosso, então o bebê tinha que descer. E aí ela disse que sempre que eu sentisse a contração era para eu fazer força pro colo ir afinando, pro bebê descendo. E assim eu fui fazendo. Sempre que vinha a contração eu tentava fazer força pro bebê ir descendo e deu certo. Ela foi e fez o toque de novo e o bebê já estava no canal, né? Eu senti, na verdade, o bebê já chegando ali na região do canal, do canal vaginal e falei pro meu esposo que eu senti que o bebê estava ali. Ele foi lá e falou com ela. E aí ela veio,
fez o toque de novo e confirmou que o bebê realmente já estava chegando ali embaixo. E aí colocaram um soro na minha veia, Buscopan, e disseram que o soro estava puro, mas sempre que colocam esse soro as dores ficam piores, então eu desconfio que esse soro que eles colocam não esteja puro nada, né? Então, assim, colocaram o soro, passou, assim, questão de segundos para as dores ficarem muito piores. E aí me levaram para a sala de parto, né? Que já estava muito dor. E o bebê já estava ali chegando embaixo mesmo, né? Já estava na hora de nascer. E aí me levaram para a sala de parto, me deitaram lá na maca. E assim, já comecei a fazer força assim que me colocaram lá, porque o corpo, ele sozinho, ele por si só, ele já faz essa força, né? A natureza, você já sente ali na hora que o bebê entra na fase expulsiva. E aí eu já comecei ali a fazer força pro bebê nascer. E foi bem difícil, bem complicado, bem doloroso. Eu não lembro que horas foi que eu deitei na maca, né? Na hora que começou mesmo o expulsivo. Mas o Gael foi nascer 5h11 da manhã, né? Ou seja, eu fiquei no hospital de 9 da noite até 5h11 pro Gael nascer. E durante ali o expulsivo, né? A médica disse que ela me perguntou se ela podia dar uma anestesia, né, ali na região, porque se precisasse fazer uma episiotomia, né, um corte, ela já estaria anestesiada para ela poder fazer esse corte. E eu autorizei ela a fazer porque eu senti que estava muito difícil. Quando estava saindo a cabecinha do Gael, eu senti que estava muito difícil ali eu tava fazendo muita força, e no lugar certo, e assim, tava demorando bastante, eu senti isso. E aí eu autorizei ela a fazer o corte, e ela fez o corte, e eu senti que foi mais rápido após ela fazer a episiotomia. E aí nasceu o nosso Gaelzinho, ela já colocou ele no meu peito. O pediatra estava junto lá e aí ele já fez ali os primeiros cuidados, né, de olhar um pouquinho do neném. Ele secou ali a secreção, né, na região do nariz, dentro da boca, enfim. E o Gaelzinho ficou ali em cima de mim, o Jefferson estava junto o tempo todo. Ele viu, inclusive, o Gael nascendo. Levei 4 pontos da episiotomia. Acho que essa foi a parte mais chata, assim, da recuperação do pós-parto. Porque tá cortado, tá machucado, né? Então, assim, pra sentar é ruim, pra ir no banheiro é ruim, na hora de lavar é incômodo, né? Acaba assim, eu não senti tanta dor, eu não senti dor, é mais mesmo assim quando encostava, né? Quando eu sentava. Mas ela me passou lá um remedinho spray pra eu poder estar usando, né? Ajudando na cicatrização. E ele foi muito bom, esse remédio, né? Ajudou bastante na cicatrização, os pontos caíram sozinhos. E após isso, né, eu ainda deitado na maca com o Gaelzinho de mim, já coloquei ele pra mamar. Depois eles levaram ele, né, pra poder colocar a primeira troca, né, acho que fizeram alguns exames com ele lá no berçário e me levaram pro quarto. E aí lá no quarto eles já me levaram ele de novo, eu já botei ele no peito de novo, ele mamou, ficou ali junto comigo. E ele nasceu com 2,955 kg e com 47 centímetros de comprimento. Eu pensei que ele fosse nascer com bem menos peso do que isso, de acordo com as ultrassons, né, que a gente fez.
mas graças a Deus ele nasceu com peso ótimo, com tamanho ótimo também. E tá engordando, crescendo cada dia mais. A gente recebeu alta no outro dia, como eu ganhei ele de manhã, a gente ficou, né, o dia todo, e no outro dia, se eu não me engano, foi à tarde, a gente recebeu alta e viemos pra casa. E depois que a gente veio pra casa, gente, o que aconteceu foi uma surpresa, porque eu nunca imaginava que fosse acontecer e eu nem sabia que era possível isso acontecer, que normalmente acontece durante a gestação, né? A gente descobre durante a gestação e a gente evita no parto, que acontece no parto, que é a pré-eclâmpsia, né? Geralmente depois ali das 20 semanas de gestação que começa a ter as alterações de pressão, né? A pressão fica alta e aí começa a ter aquele controle para poder evitar que aconteça pré-eclâmpsia durante o parto, né? Ou até mesmo uma eclâmpsia. Mas no meu caso aconteceu depois que o Gael nasceu. Com 3 dias, né, de nascido, a gente estava aqui em casa pela manhã, eu estava amamentando ele, eu não estava sentindo absolutamente nada, a não ser uma palpitação. Estava sentindo o meu coração batendo forte, né? Não estava batendo rápido, mas as batidas dele estavam fortes. E aí eu pedi pro meu esposo ferir para mim a pressão para ver, né, como que tava. E quando ele aferiu, tava 19/10, se eu não me engano. 17/10, uma coisa assim. E tava muito alta, né? Porque a minha pressão normalmente ela é 11/9, né? Ela normalmente. E chamei a minha cunhada, que é técnica, para poder aferir para mim, conferir se era isso mesmo. Ela é técnica em enfermagem. E aí ela veio, conferiu e tava 18. Ela já tinha aumentado mais um pouco a minha pressão, tava 18/10. E ela falou pra gente ir pro hospital, porque tava muito alto. E aí a gente foi pro hospital, me deram medicamento, a pressão foi pra 14/10 e me mandaram pra casa. Vim pra casa, e quando foi à noite a gente aferiu novamente e a pressão estava 17. E aí voltei pro hospital, me deram o mesmo medicamento, a pressão abaixou e eu voltei para casa. Durante a madrugada, né, eu fiquei muito preocupada. Minha mãe estava dormindo aqui comigo para poder me ajudar a olhar o Gael, porque a gente foi no hospital à noite, né? Então, assim, eu não ia levar o bebê pro hospital, então acabou que ela veio pra cá. Tava muito tarde quando a gente chegou e ela dormiu aqui para poder me ajudar. E aí, durante a noite, durante a madrugada, eu preocupada, né, com a pressão, pedi o Jefferson para aferir de novo para ver como que tava, e tava alta a pressão. Tomei metildopa, foi um medicamento que o médico lá no hospital me passou. Ele disse que eu tinha que tomar de 12 em 12 horas e depois aferir a pressão e ir anotando, né, sempre que eu aferisse, anotar o resultado, porque eu tinha que procurar um cardiologista, levar essas anotações para ele. Enfim, aí ele ia ver se eu ia continuar usando metildopa ou se eu ia deixar de usar. Mas eu tomei o medicamento e quando foi de manhãzinha, ali por volta das 5 horas da manhã, eu pedi para aferir de novo e a pressão continuou do mesmo jeito, estava alta ainda. E eu acho que é um medicamento demorado, né? Ele demora para fazer um efeito. Então, assim, para mim não tinha funcionado o remédio naquela hora. Então, a gente decidiu ir voltar pro hospital. Só que a gente não voltou pro hospital aqui na cidade. A gente foi pro hospital na cidade vizinha.
aqui de Santos Dumont, Juiz de Fora. A gente foi pra lá e quando eu cheguei lá, aferiram a minha pressão e eu estava com a pressão 20/10. 20/10, muito alta, foi o máximo que a minha pressão chegou. E também meu pulso, né, que viram no oxímetro, tava apenas 51 meu pulso. E aí a enfermeira falou, olha, vamos ter que te internar pra gente poder ver o que tá acontecendo. E aí me internaram e eu fiquei lá internada por 5 dias. Né, assim que me internaram, já fizeram a coleta do sangue, da urina. E a enfermeira voltou para me falar que provavelmente eu estava tendo uma pré-eclâmpsia após o nascimento do Gael, porque teve ali uma coisa ali no meu sangue, que eu não lembro o que era que ela falou, e essa coisa que estava lá no meu sangue indicava essa pré-eclâmpsia. E aí eu fiquei ali sendo monitorada, né? Eles me deram medicamento. O medicamento abaixava a minha pressão, chegava a 12/11, chegava a 12/8. Passava um tempo, ela subia de novo, ia para 17. E aí ficava ali, 17/10, 19/10. E ficava oscilando assim. E aí eles só me dando medicamento, né? De 12 em 12 horas, me dando medicamento pra ver se controlava. E nada, e eu não senti absolutamente nada. Eu posso dizer que eu senti assim, uma queimação no braço esquerdo, uma queimação assim, um desconforto e um pouco de dor assim nessa região aqui. Mas assim, nada que tava me incomodando muito, sabe, pra falar que eu tava sentindo uma coisa muito forte, não. Sabe, só essa dorzinha mesmo assim e o braço um pouco parecendo que tava dormente, mas um pouco quente, sabe? Mas nada assim que tava me incomodando muito. Inclusive eles me deram dipirona, acho que umas 2 vezes nesses 5 dias por causa dessa dor na nuca, mas assim, tava bem tranquilo, né? E a pressão sempre oscilando nesses 5 dias que eu fiquei lá. E enquanto a pressão não chegasse a 14/10 para baixo, eles não me liberavam. E todos os dias a médica ia lá pela manhã para falar que eu ia ficar no hospital mais um dia, porque a minha pressão durante a madrugada tinha oscilado de novo, tinha aumentado de novo. E aí eu ficava no hospital mais uma vez. E aí foram 5 dias assim, até que no 5º dia, graças a Deus, a minha pressão, eu saí de lá com ela 14/10, 14/9, se não me engano. E ela não oscilou durante a madrugada, ela não voltou a aumentar. Então eles me liberaram, né, no 5º dia, com a pressão um pouco mais baixa. E a médica me receitou losartana de 12 em 12 horas para eu continuar o tratamento em casa. E amlodipina também de 12 em 12 horas, que eu tô tomando até hoje. Ela me passou também um encaminhamento pro cardiologista, né, pra gente poder ver o que tá acontecendo, né, por que eu tive essa alteração de pressão. Eu nunca tive pressão alta toda a minha vida. Na minha família, pelo menos o meu pai e a minha mãe, eles não têm pressão alta também. Então a gente vai acompanhar, né, com o cardiologista para ver o que pode ter sido, o que pode ter ocasionado e por que depois que o Gael nasceu e não durante a gestação. Também não tive diabetes gestacional, mas a gestação foi muito tranquila, né? Então, assim, foi uma surpresa mesmo ter acontecido isso. Estou fazendo um tratamento contínuo, né, com os medicamentos, porém é um medicamento que não cura, né, ele trata. Então, após a consulta com o cardio, né, a gente vai ver se eu vou ter
se vou ser liberada, né, de usar os medicamentos, se eu vou ter que fazer o desmame, né, pra parar de usar os medicamentos, né, que em nome de Jesus é o que vai acontecer. Ou se eu vou ter que usar aí por mais algum tempo, né, vamos ver o que vai dar. Mas tô bem, minha pressão já está regulada. Em casa a gente afere aqui todos os dias, né, e ela tá sempre batendo 10 por 7, 11 por 8. E fica assim, né? É a faixa que ela ficava mesmo antes. E tá controlada, graças a Deus. Tem um bebezinho dormindo aqui, ó. De boquinha aberta, de joinha aberto. Coisinha mais fofa da minha vida. É, meu amorzinho. Tá bem grandão esse neném, gente. Como passa rápido. Tá gordinho. Olha essa mãozinha. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Esse foi o meu relato de parto. Como que aconteceu aí, né? Antes, durante e depois, né, do parto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aí o seu like para ajudar aí o vídeo a ser divulgado, né, para outras pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa aí o sininho para nos acompanhar aqui sempre que eu postar um vídeo. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Um beijo.